tanto, né, que passa e nem vê. Aí quando nós falamos na terça, na quinta, o pessoal está despertando. Então, desde já, a nossa gratidão. Então, se você tem em casa alguma roupa, bijuteria, acessórios, panelas, tudo que em bom estado de conservação, que você não está usando, que quer dispor, mas tem dó, vamos à lei do desapego, traga para cá, porque a gente leva para o bazar, ou leva para o bazar mensal, ou doa. Então, aqui nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos lá, que o Carvalho precisa vir falar com a gente. Eu vou ler para nós uma mensagenzinha, lembrando que às 17h30 nós temos a live da mocidade, às 18 horas o cantinho da evangelização com a tia Maria José. Tanto jovens quanto crianças estão também em tratamento de desobsessão, então assistem a live e depois recebam o passe desobsessivo. Às 19 horas nós temos já algumas salinhas de evangelização e a mocidade presencial no Lar Espírita. Então, se você quiser vir presencial às 19 horas, tá bom? Então, vamos lá. Tende fé. Eis a esperança brilhar neste dia. Jesus iluminará seus passos, apresentando um novo caminho. Tudo sempre passará. Continue a lutar e deixará para trás toda dúvida e medo. Não pense estar perdido entre tantas dificuldades. Jesus lhe dará todo o suporte para superar os momentos dolorosos. Acredite, Jesus olha por você e nesse exato instante lhe auxilia a reencontrar o seu equilíbrio espiritual. Confia e não abandona a oração, porque ela, além de ser o alimento para sua alma, é a maneira que Jesus encontra de se aproximar do seu coração. Quanta paz! Jesus a iluminar sua vida, um novo colorido a nascer. Não desista de renovar seus sentimentos. Vigie os pensamentos, afastando toda e qualquer influência negativa. Que assim seja. Tão linda, né? Pequena, porém muito significativa, para que nós possamos ter essa fé sempre, né? Que Jesus está conosco. Vamos fazer a oração? Então, nesse momento, Senhor, sentindo a Tua presença amorável junto conosco, em todos os momentos de nossa vida, principalmente naqueles momentos em que às vezes pensamos: Pai, Tu me esquecestes, estou tão sozinho, não sei que rumo tomar, por que tudo eu, por que tudo comigo? Mas quando a gente para de fazer essas queixas e silencia, que às vezes as lágrimas descem banhando o nosso rosto, e nós começamos a sentir aquela serenidade. Muitas vezes somos acometidos a um sono reparador e tudo parece mudar o seu rumo. Todas as coisas parecem mais simples, todas as soluções parecem chegar diante de nós, de nossos olhos, de nossa mente. E a gente ainda pensa assim: como não pensei nisso antes? Ao invés de dizer: obrigado, Senhor, por essa ideia maravilhosa que Tu me destes. É por isso, Pai, que nós estamos aqui para Te dizer: obrigado, Senhor, por tudo que faz. Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz alcance os hospitais, os albergues, as creches, as cadeias públicas. Encontre, Senhor, aqueles que não têm um lar para voltar, não têm uma família ao qual possa encostar a sua cabeça no ombro amigo. Aqueles, Senhor, que estão nos vícios, aqueles que estão prestes a desistir da vida por achar que não tem mais razão de viver, por achar que todas as dificuldades são eternas. São por eles, Senhor, que nós Te clamamos clemência e misericórdia. Pai, obrigado pelos Teus carinhos, pela Tua palavra, pela Tua presença.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Carvalho, por favor. Muito boa noite, muito boa tarde a todos. É a força do hábito. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta a essa casa, principalmente, e aqui fico um alerta, depois de alguns meses lutando com as dores da chikungunya, e que não é nada gostoso. Já tem muita gente balançando a cabeça concordando, então sabe muito bem o que significa isso. E é apenas um mosquito que derruba um marmanjo de 1,80 m. Então, assim, foram dias de provações e resgates, mas graças a Deus e graças à medicina, nós temos as medicações que podemos utilizar e que ajuda bastante nessa hora. Mas o alerta é: use repelente, cuide do quintal, das calhas, do ralo dos banheiros, que ali é ninho de mosquito. E peço aos vizinhos para fazer isso também. Hoje nós aproveitaremos a semana e teceremos algumas reflexões acerca do paralelo entre o espírita e a Páscoa. Narra Amélia Rodrigues, no seu livro Eu Sou, que naquela velha Jerusalém os tempos eram bastante difíceis. Do nada o clima parecia pesar na cidade. Os grupos de pessoas que já sabiam das tramas que deveria desenrolar até a prisão de Jesus, estavam agitados porque já conheciam os bastidores, já conheciam os acertos que havia sido perpetrado com Judas, mas que também o plano espiritual, mas não o plano espiritual superior, aquela ala de espíritos ainda bastante involuídos, se aproximava daquelas pessoas que davam abertura, inflamando muito mais a situação, principalmente naqueles que uns temiam as verdades do Mestre, outros invejavam a capacidade de Jesus de poder proferir tudo o que era conhecido. E assim era o clima durante aquela semana. Jesus, depois de ter ido à pequena Betânia, retornando, disse que queria comer aquela Páscoa com os discípulos. Pediu que fossem até a casa de Maria e João, e que ali já estaria preparado um segundo pavimento, que foi chamado de tabernáculo ou de cenáculo, onde haveria de reunir, conhecendo apenas Jesus pela última vez com seus discípulos. A mesa estava composta por toda aquela alimentação que era característica da Páscoa judaica: os cepipes, os peixes, o cordeiro. E sentados à volta, como havia o costume de quando houvesse algum evento de jantar, que os servidores do dono da casa lavassem os pés e as mãos dos convidados. Jesus então, tomando a frente, pegou uma toalha, cingiu
na altura da cintura, aos moldes dos escravos, e sob protesto, começou a lavar os pés de cada um daqueles. E ali, ele começa a dar a grande lição, dizendo que no reino de Deus o maior é aquele que mais serve. Se dá o pequeno, ou melhor, o banquete. E Jesus começa a fazer as revelações, quando ele diz que naquele lugar estaria aquela pessoa que muito próxima, que já havia dado a mão a ele e que iria entregá-lo. Os discípulos se assustam, começam a perguntar: sou eu, mestre? Sou eu, mestre? Ele dá a deixa, dizendo que seria aquele que junto a ele colocaria o pão cortado no vinho. Mas essa situação gira uma discussão entre os discípulos, que começam a dizer: não, eu não faria isto, eu sou muito bom. Eu não faria isso porque eu sou muito fiel a Jesus, eu não teria essa capacidade. E começa ali a discussão para saber quem deles era o melhor. Jesus apenas olha e lembra-os daquela mensagem colocada há pouco: no reino do meu Pai, o maior é o que mais servir. Jesus então diz a eles que o seu momento está chegando. Talvez por não terem entendido muito bem, ou ainda por não ter compreendido a profundidade, a gravidade daquela situação, perguntaram: mas para onde vais, mestre? Como deveremos segui-lo se nós não sabemos o caminho nem para onde vais? E ali naquele momento que Jesus diz: eu vou e rogarei, mas não vos deixarei sozinhos, porém rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, o Paracleto, que vos lembrará de tudo o que eu tenho dito e apresentará muito mais. As coisas continuam, e ao final Jesus parte dali para o Getsemane, para o Vale das Oliveiras. Mas esse momento marca o que dentro do cristianismo nós conhecemos como a Páscoa. É o começo, mas apenas para os católicos. Até mesmo porque para a Páscoa, para os judeus, a Páscoa já era uma tradição desde mais de 1200 anos antes daquele momento com Cristo. Mas que, por termos todos nós, sem nenhuma exceção, uma cultura, uma criação bafejada pelos costumes católicos no Brasil, é muito natural que muitas dúvidas pairem sobre as nossas cabeças acerca do que seja a Páscoa e por que ela acontece. E isso não é só dúvidas, porque para a maioria dos cristãos, inclusive para os católicos, existe um grande desconhecimento do que seja a Páscoa. Por isso, da necessidade de nós espíritas estudarmos, conhecermos, aprofundarmos, para sabermos, por exemplo, que o Espiritismo não professa a Páscoa. O Espiritismo não tem como ritual a Páscoa ou a Semana Santa. Certa feita uma pessoa me perguntou assim: o espírita tem Páscoa? E eu brinquei, disse sim, para ganhar ovo, apenas. Não mais do que isso, porque por dois motivos. O primeiro, que como nós sabemos, o Espiritismo não possui rituais. E o segundo, é que o Espiritismo nos convida ao estudo. E aprofundando no estudo, faremos o que Jesus alertou lá no Sermão do Monte: e conhecendo a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Da ignorância, do desconhecimento, dos equívocos. E quando nós estudamos, nós entendemos por quê que dentro da doutrina não existe essa Páscoa
como se fala por aí. Ela tem um outro simbolismo que nós falaremos mais para frente. Mas quando essa pessoa me perguntou se no Espiritismo havia Páscoa, eu disse que apenas para comer ovo, ele falou: por que você não faz uma palestra? E esse é o grande ponto. Porque no mundo de melindres, onde nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, porque tudo que é dito sempre vai ofender alguém, é importante que nós estudemos para podermos embasar. Numa conversa, se você disser alguma coisa e a pessoa retrucar, duvidar ou se ofender, você fala: não, isso não é opinião minha. A opinião está aqui, nesse livro, desta fonte, desse autor. Então eu só estou reproduzindo o que eu estudei. E por isso que para falar de Páscoa, nós precisamos iniciar dizendo que é muito importante deixar claro que não só eu, mas eu acredito que a maioria dos espíritas, respeitamos todas as religiões, sem nenhuma exceção, até mesmo porque como reencarnacionistas nós sabemos que quando criticamos uma religião, estamos talvez criticando a nós mesmos. Quando criticamos um feito, talvez estaríamos criticando a nós mesmos. E como disse Joana de Ângeles, o Espiritismo é uma doutrina de cultura e conhecimento, e que cabe a cada um de nós o esforço necessário para o estudo incessante. A Páscoa, portanto, tem um simbolismo muito grande para nós, embora ela tenha sido bastante distorcida, embora ela tenha sido bastante levada para um lado totalmente diferente dos seus princípios. Numa dessas entrevistas de TV, eu ouvi um clérigo dizendo que a Páscoa e a Semana Santa são os dois eventos mais importantes do cristianismo. São as duas comemorações mais importantes do cristianismo. E ali a gente percebe dois equívocos. O primeiro é que não é do cristianismo, é apenas dos católicos. E segundo, porque a Semana Santa não é uma celebração também, a não ser católica. Ela não é cristã, no sentido, não a Semana Santa, a Páscoa, no sentido de que quem havia começado foram os judeus, que descendentes dos hebreus, comemorava a saída, a libertação do Egito, depois de mais de 400 anos perambulando pelo deserto. E para que a gente possa então começar a entender, vamos voltar ao ano de 312, quando o imperador Constantino, no Edito de Milão, reuniu vários bispos, reuniu toda a classe cristã, porque estava tendo muitas brigas. Lembrando que a etimologia da palavra bispo vem do latim episcopo, e quer dizer diretor, dirigente. Então as igrejas de várias cidades, que também tem na sua etimologia iglesia, que quer dizer assembleia, reunião. Nós aqui estamos, portanto, em igreja, numa igreja, porque estamos em assembleia, numa reunião. Estava havendo muitas brigas entre as igrejas, ou seja, as comunidades cristãs, onde os bispos, os diretores, cada um queria colocar os seus interesses e as suas crenças na frente. O imperador Constantino, percebendo que isso estava criando um grande problema, chamou todo mundo em um edito, e ali ele determinou que a partir daquele dia, todos estariam reunidos sob uma única bandeira católica, que tem como tradução, símbolo, sinônimo, melhor dizendo, universal. Então estaria criada ali a religião universal ou a religião católica. E infelizmente aqui começa o problema para os cristãos. Porque os cristãos que eram perseguidos passam a ser perseguidores. E por ter partido de um imperador, e é bom que se lembre que isso é história,
basta nós pesquisarmos que iremos encontrar. Foi criada então a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Universal, Apostólica de Pedro e Paulo, Romana, por conta do imperador. E é bom que se diga que, além de ser história, talvez muitos de nós estivemos envolvidos naquela época fazendo isso. Por isso que não cabe nenhuma crítica e nenhuma condenação. A história segue, e no Concílio de Nicéia, em 325, reúne-se novamente e determina que a partir daquele momento seria comemorada a Páscoa. Segundo os melhores historiadores, os mais sérios, somente no século V, a partir de 460, surgiu o primeiro Papa, Leão I. E com ele a partir dele, melhor dizendo, foram colocados os diversos rituais repetidos ad eterno para que se tornasse cultura. E a Páscoa foi mais uma. Então a Páscoa não deixa de ser mais um ritual, e talvez por isso, na atualidade, ela esteja tão esvaziada. Lembrando que a Páscoa é a culminação da Semana Santa. E hoje ela já não tem mais aquela força de há pouco tempo atrás. Que é a prova? Eu tinha mais ou menos 15 anos. E fui com 3 amigos passar o feriado da Semana Santa aqui na Lagoa Santa. 200 e poucos quilômetros de distância. Acho que todo mundo, quem não conhece já está e já ouviu falar. Não corria ônibus. Tivemos que ir de carona na carroceria de uma caminhonete, porque na sexta-feira da Paixão não funcionava nada. Meu pai dizia que a época que ele era criança, na sexta-feira da Paixão, as pessoas acordavam, não escovavam dentes, não penteavam cabelo, não limpavam casa, não faziam nada, passavam o dia inteiro guardando em oração aquele dia. Ninguém comia carne, só peixes. E hoje, qualquer restaurante que você for, que será aberto amanhã na sexta-feira, serve carne. As pessoas levam vidas normais. Me lembro bem que da quinta para sexta-feira do ano passado, da sexta-feira da Paixão, eu tive problemas para dormir em casa, porque tinha várias festas acontecendo na redondeza toda lá de casa. Então esse esvaziamento, ele tem um motivo. O motivo é porque para as pessoas que hoje no mundo de internet, que você pode pegar o seu celular e fazer pesquisa sobre qualquer coisa, nós percebemos, nós descobrimos que não tem aquele significado real, mas que é apenas mais um rito. Nunca me esqueço de ter assistido uma entrevista onde uma jovem, na casa de 20 e poucos anos, entrevistava outras 2 jovens, e elas dizendo: sim, nós somos católicas praticantes. É mesmo? Então qual o significado da Semana Santa e da Páscoa? Elas se entreolharam, riram e disse: vou ser sincera, eu não sei. Eu sou de família, eu participo, mas eu não sei te falar o que significa. Vocês já perceberam que cada ano a sexta-feira da Paixão cai em um dia? Não é um dia fixo. Isso já foi questionado por muitas pessoas, principalmente na internet, quando a gente faz a pesquisa. Esse é outro motivo do esvaziamento, porque imaginemos uma coisa. Suponhamos que Jesus tenha sido crucificado numa sexta-feira, dia 5 de abril, por exemplo. O correto seria que todo ano, no dia 5 de abril, caindo na sexta ou não, se fizesse a recordação da crucificação de Jesus, mas não é assim. Não é assim porque, como eu disse, a Páscoa, ela não obedece um calendário cristão, ela obedece um calendário judeu, que é um calendário que calcula a sexta-feira sendo a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no hemisfério norte.
Então, o equinócio de primavera é dia 21 de março. Na primeira lua cheia posterior, vai ser a Sexta-feira Santa. Conta-se 40 dias para trás e determina o dia do carnaval. E ali começa o ritual. É assim que funciona. Outro ponto de conflito é: não se pode comer carne. Durante toda a quaresma não se pode comer carne, e principalmente na Semana Santa. Principalmente não, sendo liberado apenas o peixe. Eu já questionei várias vezes o porquê disto. Eu já ouvi várias explicações, mas eu destaquei uma aqui, que é um artigo da paróquia de São Sebastião da Bahia, onde o clérigo anota: os animais de carne vermelha e as aves são homeotérmicos, ou seja, o sangue deles é quente, assim como o sangue que Jesus derramou na cruz. Peixes também, em geral, não morrem derramando sangue como Jesus. Então essa seria a explicação por que não se deve comer carne. E como a gente precisa ser chato e buscar informação, eu fui buscar informação. E quando nós vamos compulsar a história, a realidade é um pouco diferente. Na virada do século XV para o século XVI, onde as grandes navegações eram o mote de muitos negócios, uma época onde a fauna era muito mais rica, um barco saía e conseguia voltar abarrotado de peixes, de pescados. Estava se iniciando a época, a pescaria, principalmente do bacalhau. Como a situação econômica daqueles pescadores era muito sofrível, a igreja investia para incentivar a pesca. O negócio é que quando você investe numa empresa, você se torna sócio da empresa. Então a igreja tornou-se sócio de muitos barcos pesqueiros. E vendo o lucro que dava, passou a ter os seus próprios barcos pesqueiros. Então os barracões e depósitos estavam abarrotados de peixes, principalmente do bacalhau salgado, porque não tinha na época freezers e nem câmaras frias. E não podia ficar muito tempo salgado, porque no inverno, que é rigoroso na Europa, o sal ele tende a deteriorar com a temperatura muito baixa. Então, visando não perder aquela carga e ter lucro, o Papa determinou que na quaresma não podia comer carne, apenas peixe. E ali começa, segundo a história, não é segundo o Carvalho, é segundo a história, começa então a tradição. E eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que cheguem em casa e pesquisem, busquem na gravação e comprovem tudo através da pesquisa. Mas vamos aprofundar. O espírita também não coaduna com a ideia da quaresma pelo mesmo motivo, por ser um ritual. Tanto é que no começo a quaresma ia apenas de quinta, sexta e sábado. Terminava no domingo. Mas no ano de 350 percebeu que o tempo era muito curto. E inspirados nos 40 dias de Jesus no deserto, colocaram então a quaresma, passando a ter 40 dias. E começa aí a Semana Santa. A Semana Santa, que segundo a igreja, é um momento de jejum, de oração e principalmente de não comer carne. Então é como se fosse uma lei, é um dogma. Deve ser seguido sem ser questionado. Mas e a doutrina espírita? O que diz? Vamos àquele que mais entende de doutrina espírita, Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na questão 720A, Kardec pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Ou seja, existe alguma coisa que eu tenha que abrir mão e que perante Deus tenha mérito? A resposta dos Espíritos: sim, há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório
é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Ou seja, o mérito de abstermos de alguma coisa só existe se nós estivermos abstendo de algo em função de alguém mais carente. Eu me abster de alguma coisa, deixar de comer carne, por exemplo, simplesmente por mim, segundo a codificação, não há mérito. Pergunta 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Em outras palavras, trazendo para o nosso assunto de hoje, é racional deixar de comer carne durante a Quaresma e a Semana Santa? Resposta dos Espíritos. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nos como emanadas de Deus. Ou seja, nos é permitido comer tudo que não nos faça mal, que não prejudique a nossa saúde. E os Espíritos ainda falam que essas coisas apenas são resultado de legislações que determinaram isso para os fins que eles acharam necessários, e para dar veracidade e força, disseram que foram colocadas ou emanadas de Deus. Mais uma, 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta dos Espíritos, sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso, é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Mais uma vez, os Espíritos dizendo que só há mérito quando a gente abre mão em prol de outrem. Em prol de alguém mais carente, eu só devo deixar de comer carne, por exemplo, se eu vou fornecer aquela carne para alguém que está passando fome. Caso contrário, não. E a última, 726. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á também que nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Resposta dos Espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Ou seja, essas privações que eu passo, achando que eu estou crescendo espiritualmente na Quaresma, na Semana Santa, isso vale de alguma coisa? Eles respondem que as únicas privações que nos elevam são aquelas impostas por Deus, pela lei de causa e efeito. Ou elas não serviriam de nada se eu também não estivesse fazendo pelo bem do próximo. E continua para finalizar. Vista o indigente, console o que chora, trabalhe pelo que está enfermo, sofra privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e portanto agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas pelo seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, traz os preceitos do Cristo. Percebem? Então essa pontuação não é para que a gente simplesmente, repito, critique ou fale mal. É para que nós entendamos, porque essa doutrina espírita nos convida à fé raciocinada. Nós precisamos conhecer, aprofundar, para podermos raciocinarmos e nos libertarmos desses tacões que não possuem, segundo a codificação, nenhum efeito prático. Mas vamos caminhando, porque o relógio está caminhando. A Semana Santa, ela começa no domingo de Ramos. Segundo a tradição, ela comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
doutrina, essa entrada de Jesus em Jerusalém, tem um outro sentido. Como narra Mateus no seu capítulo 21, versículos de 1 a 5. Jesus entrou no jumento para cumprir a profecia. Qual profecia? Zacarias 9. Zacarias, um profeta, portanto está lá no Velho Testamento, muito antes de Jesus. Zacarias capítulo 9. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti brando e montado no jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Ou seja, quando Jesus veio de Betânia e chegou ali no Morro das Oliveiras, voltou-se para os seus discípulos e disse: vá até aquele sítio. Lá existe uma burrinha e um burrinho. Traga-me o burrinho e diga ao dono dele que será restituído, que irá atender ao filho do pai. Trouxeram, Jesus montou, e quando ele adentra a porta, eis que o público estava ali, forrando o piso por onde o burrico estava passando com seus mantos, com algumas folhas que eles colocavam sobre as barracas. E Jesus passa montado. Segundo Joana de Ângeles, Jesus o fez assim para cumprir a profecia, para mostrar entre várias outras profecias que ele cumpriu, que ele era o Messias, mas também para dizer que entre ele e o mundo existia uma distância. Ele não entrou com os pés no chão, ele entrou sobre um burrico, mostrando que ele estava muito acima das coisas materiais. Mas a tradição não interpreta dessa maneira, e faz hoje uma festa que nós podemos chamar até de antiecológica, porque tira-se tantas palmas, tantas folhas, que são os pulmões das árvores, usa para fazer um ritual de algumas horas e depois joga-se fora, sendo que o símbolo é muito diferente disso. Mas na segunda-feira, o que diz a tradição? É o dia de descanso de Jesus em casa de Lázaro. É o dia também da negociação de Judas e a anunciação de sua morte. O que dizem os evangelhos? Mateus 21, 18 até 26, 19. Ocorrem muitas coisas. Ocorre o sermão profético, o grande banquete das parábolas. Acontece tantas outras coisas, e apenas na quarta-feira, segundo os evangelhos, é que acontece a negociação de Judas, para que Jesus fosse então recolhido. E segundo o irmão Humberto de Campos, para Judas, Jesus seria recolhido para que se pudesse promover a grande revolução e depois solto para ganhar as benesses. Só que não foi isso que aconteceu. Na quinta-feira, para a igreja, é a última ceia. Tem ali a cerimônia do lava-pés e Judas sai para entregar a Jesus. O que diz o evangelho? Mateus 26, 17. Jesus diz que quer comer a Páscoa com eles. Lava os pés, como eu contei na história inicial. Ceia de Páscoa com pão ázimo e o vinho. Portanto, como eu disse, a Páscoa, ela foi comemorada por Jesus, porque era uma tradição judia. Jesus era judeu. Inclusive, Jesus era escravo do Império Romano, como todos os judeus daquela época. E lá acontece a anunciação do Consolador prometido. A sexta-feira da paixão, finalmente, a igreja diz que há necessidade da encenação da paixão de Cristo, por causa da crucificação. E aqui, eu quero falar algo com muito cuidado, e peço que vocês entendam o sentido da coisa, porque essa encenação é na verdade um show de horrores, porque se revive todos os anos a paixão e a morte de Jesus. Alguém tem noção do que Jesus passou durante a madrugada depois de ser preso?
Ele foi surrado e torturado a noite inteira. Segundo os estudiosos e alguns autores espíritas confiáveis, Jesus ficou transfigurado de tanto apanhar. Eu não vou entrar em detalhes para a gente não estragar o psiquismo. Então, para que reviver isto? Vamos fazer uma analogia para você entender o que eu quero dizer. Imagina que uma pessoa que você mais ama, sua mãezinha, pelo menos deveria amar, ela sofre um assalto, é surrada e morta, abala tudo, todos, a família inteira. E no ano seguinte, na data do incidente trágico, a família diz assim: vamos comemorar, reviver a morte da mamãe? Você se veste de assaltante, você se veste como ela, eu me visto assim, e a gente vai encenar aquilo e reviver aquilo tudo, o assalto, a tortura e a morte. Tem lógica uma coisa dessa? Nós precisamos lembrar do Cristo vivo, sorrindo, apresentando-nos a luz do mundo, a boa nova, o Evangelium, o Evangelho. Não ficarmos comemorando a sua morte com esse show de horrores, onde uma pessoa se veste de Cristo e ensanguenta toda e vai para a crucificação. Deveríamos, no meu entendimento, olhar a Jesus com muito respeito, não desmerecendo os demais. Mas a tradição ainda fala que ele ressuscitou no terceiro dia, mas não foi no terceiro dia. Porque segundo Mateus, segundo João, Jesus foi preso na quinta noite, foi julgado no amanhecer do dia, condenado por volta do meio-dia, e saiu para o seu Calvário, numa alameda estreita, pelo centro antigo de Jerusalém, numa ascendência de mais ou menos 600, 700 metros, até o Gólgota, onde seria crucificado, e ele teria morrido por volta das 15 horas. 15 horas de sexta para 15 horas de sábado, um dia. 15 horas de sábado para manhã de domingo, não dá nem 2 dias, que foi quando ele ressuscitou. Então ele não ressuscita no terceiro dia. E para piorar, acontece o apedrejamento de Judas, até hoje. Até hoje se fala sobre o apedrejamento de Judas e muita gente o faz. E aí eu pergunto, para que isso? Para que reviver e fazer tanta violência? Será que essas mesmas pessoas que apedrejam Judas nesse ritual apoiariam, por exemplo, o lixamento de um criminoso qualquer se fosse seu parente? Com certeza não. Onde o perdão? Onde a mansuetude que Jesus tanto ensinou? Onde a compaixão? E desconhece esses, que Judas hoje já é um espírito muito iluminado, pois segundo a tradição espírita teve como a sua última reencarnação Joana d'Arc, a sua última reencarnação expiatória, Joana d'Arc. Então são rituais que não cabem mais nós fazermos, porque seria então uma apologia à violência. E no domingo, finalmente, a tradição celebra a ressurreição de Cristo. E é uma festa de comilança. Mata-se um leitão, coloca ele inteiro sobre a mesa, frangos, peixes, e as pessoas se esbaldam que não puderam comer nos 40 dias anteriores. E a minha pergunta é: como que nós podemos celebrar a vida de Jesus com a morte dos nossos irmãos menores? Com tanta crueldade. O peixe que se defende comer, segundo a ciência, tem sistema nervoso complexo. Segundo a ciência, ele sente dor, angústia e desespero quando está sendo morto. Tirar um peixe da água e deixar ele pulando ali, morrendo, é de uma crueldade, no meu entendimento, porque é a mesma coisa você pegar uma pessoa e colocar na água e segurar. O peixe está morrendo sufocado. Morrer sufocado é uma das piores coisas.
Então nós precisamos conhecer para nos libertar disso. E são por essas e outras que a doutrina espírita não comunga a Páscoa, e muito menos a Semana Santa, porque não tem nenhum sentido para nós. Tudo bem. Então qual que é o sentido da Páscoa para a doutrina espírita? Ao contrário dos nossos irmãos católicos, que coloca como ponto principal da Semana Santa a Sexta-feira da Paixão, que é aquele dia triste, pardacento, de angústias, a doutrina espírita vê o domingo de Páscoa. Porque o significado para a doutrina espírita da Páscoa é a comemoração da vida. Isso é o mais importante sobre todas as coisas. Porque quando Jesus ressurge, quando Ele ressuscita, Ele traz uma mensagem contundente. A primeira mensagem é que a morte não existe. Que tudo que Ele pregou, tudo que Ele fez, Ele constatou Ele próprio com a sua volta. Ele deixa uma mensagem para as mãezinhas que perderam seus filhos e que choram pela distância, dizendo: eles estão em algum lugar. E em breves momentos todos nós nos reuniremos, porque a morte não existe. É por isto que para a doutrina espírita a Páscoa precisa ser um momento de reflexão. Um momento onde nós possamos reavaliar as nossas escolhas, as nossas atitudes, reavaliar o que nós fazemos com a vida, da vida, conosco, com o outro. É um momento que nós precisamos exercitar o perdão. Tudo isso está implícito naquele jantar de Jesus com os discípulos, que nós chamamos de última ceia. A humildade de Jesus para lavar os pés e dizendo: para que ganância? Para que empáfia? Para que orgulho? Aqui na terra você pode ter todos os títulos, todo o poder, ser servido, estalar o dedo e tudo se transformar na sua frente. Mas para Deus, o maior é o que mais serve. O maior é aquele que busca e que faz. Jesus anuncia que Judas iria entregá-lo, não traí-lo. Porque quando nós buscamos nos originais, não existe a palavra trair. Essa palavra trair foi colocada por vários tradutores. Lá está entregá-lo. E Jesus olhou para Judas com compaixão, porque sabia que Judas não estava fazendo aquilo por maldade. A sua ganância o cegou de modo que, ingenuamente, foi convencido que de Jesus só sairia de cena e depois voltaria. Ele não queria o dinheiro, tanto é que quando ele descobriu que não era daquele jeito, ele jogou as moedas e se matou corroído pelo remorso. E Jesus diz que vai, mas não nos deixará só. Enviará o Consolador que hoje está aqui, relembrando tudo o que Jesus fez e nos ensinando muito mais. Porque é muito mais importante do que todo ano comemorar uma Sexta-feira da Paixão, uma Páscoa onde as pessoas se esbaldam de tanto chocolate. Muito mais importante do que isto é comemorar a vida, o renascimento nos 365 dias do ano. E pode tirar o sorriso da cara que não são 365 dias com ovo de chocolate, não. Estou falando de vida, não de comelança. Então esse é o sentido para a doutrina do que significa a Páscoa. E é como a codificação diz que os sacrifícios necessários para agradar a Deus são aqueles sacrifícios que nós promovemos, não por nós, mas pelo outro.
É se abster de um conforto em prol do outro. É deixar de comer alguma coisa em prol do outro. Porque chegar a Jesus, chegar a Deus, tem um outro caminho que o próprio Cristo nos assinalou e que pouca gente percebe até hoje, infelizmente. E que Mateus anotou no seu capítulo 16, no versículo 24, quando disse: aquele que quiser vir após mim, negue a tua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer? Que não existe salvação gratuita. O tempo não me permitiu falar sobre o que é esse significado da salvação, do Cordeiro que veio salvar as pessoas. E não é nada disso que a gente imagina. Jesus não morreu para nos salvar. Tanto é que ninguém aqui está salvo. Está todo mundo no centro, nas igrejas, procurando alguma coisa. Se estivéssemos salvos, não estaríamos sofrendo. Jesus nasceu para nos salvar, é diferente. Mas nos salvar como? Dando exemplo com a própria vida, trazendo o Evangelho, a boa nova. Nos dando o caminho, porque quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue os seus defeitos, negue o orgulho, a vaidade, negue todas aquelas paixões, aqueles sentimentos menos nobres. Pegue a tua cruz, assuma os teus compromissos. Faça o que tem que fazer e segue-me. É o mais difícil. Faça o que eu fiz. Seguir a Jesus, portanto, é viver o Evangelho. É fazer o que Ele explicou, o que Ele ensinou, o que Ele fez. E é isso que nós precisamos entender. E é por isso que eu repito: a doutrina espírita nos conclama ao estudo. Porque, como disse Emmanuel, nós só guindaremos os altos usando a asa do conhecimento e a asa da moral. De nada adianta. Eu sou uma pessoa extremamente culta, sábia. Se eu tenho a minha moral atrofiada, o pássaro não voa com a asa só. De nada adianta eu ter uma moral gigantesca, mas eu não ter conhecimento nenhum. É por isso que a doutrina espírita está à parte da Páscoa, está à parte da Semana Santa. Mas repito, são equívocos que vieram sendo construindo durante a história por nós outros. Segundo os espíritos, praticamente todos nós espíritas da atualidade somos egressos do catolicismo anterior. Que alguns de nós vimos Cristo de perto, jogando pedra nele. Que muitos de nós fomos aqueles que criamos certos dogmas, que desviamos o cristianismo, e que é por isso que a gente está aqui hoje pegando o microfone e tentando trazer a mensagem, para poder tentar trazer de volta aqueles que lá atrás desviamos. E é por isso que essa doutrina de amor e consoladora nos abre tantas portas. E que devemos aproveitar o quanto antes. Quantas vezes nós vemos os espíritos sofredores manifestarem nas reuniões mediúnicas, dizendo com o seu sofrimento, em outras palavras: veja a mim, eu estou sofrendo porque quando eu estava aí no seu lugar, eu estava fazendo exatamente o que você está fazendo. Então, que aproveitemos essa Páscoa para comemorar a vida, para rever os nossos conceitos, para corrigir as nossas rotas. Porque eu já ouvi muita gente boa, inclusive o meu papai, que foi, para quem conheceu sabe que eu não estou mentindo, um espírita exemplar. E que em uma das suas comunicações ele disse que ele se arrepende muito de não ter tido tempo de trabalhar mais, porque sentiu quanto que ele ainda trabalhou pouco. Isso pesa. Que tenhamos todos um excelente feriado, uma excelente Páscoa e que Jesus os abençoe. Obrigado.
Só temos que agradecer imensamente ao Carvalho por essas palavras muito boas, assim, venho trazer para nós, tirando esses mitos, né? Tirando esse medo que às vezes a gente tem de consumir uma carne, de consumir alguma coisa. E como o Carvalho falou, eu toda a vida me questionei. Fica 40 dias sem comer. Na época que a gente era um pouquinho mais jovem, né, crianças, eu via meus avós ter que trancar o galinheiro, pôr cachorro, porque de sexta para sábado o pessoal roubava, né, para tirar aleluia. Não era assim? Então eu pensava assim, gente, mas pode roubar um dia do ano? Eu achava que aquele dia era permitido por Deus. Um dia eu perguntei à minha mãe, falei, mãe, só nesse dia que pode roubar? Aí ela foi explicar que não podia roubar dia nenhum, né? Mas que era uma tradição de se roubar para tirar aleluia. E esse negócio eu cresci com isso assim, sem admitir que isso era a coisa certa, né? Então, realmente a gente toda a vida soube que é errado em qualquer circunstância. Você matar um animal para seu consumo, com respeito a esse animal, porque foi uma coisa que eu escutei meus avós falar: respeite o animal que vai te alimentar. Então eles tinham aquele negócio de tinha que matar as vacas, né, para fazenda ali, mas eles tratavam, deixavam ela separada e faziam oração antes de matá-la. Antes de matar um porco, eles chamavam a gente e falavam: nós vamos orar por ele, porque tem necessidade de comer, nós precisamos, mas ele é de Deus tanto quanto nós. Então eu cresci com esse respeito aos animais. E aí a Semana Santa sempre me trouxe, assim, a Quaresma sempre me trouxe essa angústia. E depois que eu estou aqui, que eu tenho escutado tantas palestras, é que eu fico mais, assim, a gente serena um pouco mais, por saber que os animais precisam, nós ainda precisamos dessa proteína animal. Mas vamos respeitar, né? Vamos respeitar primeiro a nós mesmos e respeitar os animais. Vamos passar os 40 dias, se preciso for, comer a carne, né? Muitos estão em tratamento, ficam enfraquecidos. Que rezemos por eles. Que sempre que a gente sentar numa mesa, oremos pelos agricultores, oremos pelos animais que estão ali, que estão nos servindo de alimento, né? Que a gente tenha essa compaixão deles, porque ainda necessitamos. E que nessa Quaresma nós nos abdiquemos de quê? De falar mal, de pensar mal, né? Nos abdiquemos da crueldade, não só para o ser humano, como para principalmente os animais. Então que esses 40 dias sirva de reflexão, e que a Páscoa seja, como o Carvalho diz, o renascimento de Jesus. Vamos fazer Jesus renascer, vamos descer ele da cruz, vamos tirar essas marcas doloridas que está no corpo de Jesus, que está impregnada em nossa mente. Vamos vê-lo feliz com a nossa mudança. Vamos descê-lo da cruz e abraçar e agradecer e seguir. Vamos tentar seguir as suas pegadas, porque não? Somos capazes sim. Que não fazemos na íntegra, mas se hoje eu fizer uma boa ação, se eu fizer uma oração em prol da humanidade, é ótimo. Então que a partir desse momento nós possamos estar refletindo e que Jesus nasça no coração de cada um. Então neste momento ainda queremos levar o nosso passe virtual a todos que não puderam comparecer, mas que estão neste momento fazendo o seu tratamento de desobsessão, os que estão aqui presentes, que todos possam, Senhor, ver a Tua luz, receber a Tua palavra, seguir as Tuas pegadas. Senhor amado, socorre a todos que estão em aflições, que estão em sofrimentos, desesperados, aqueles, Senhor, que não tem mais esperança, por acharem que não tem mais cura física, cura espiritual.
aqueles que estão achando que chegaram já no fim e que não vale a pena mais lutar devido às decepções, devido às tristezas, aos abandonos, aos maus tratos. Que a luz do teu amor, Senhor, entre no coração de cada um e que eles possam reviver a tua presença, possam sentir o seu renascimento, trazendo-os para a vida também, trazendo a eles a certeza de um porvir melhor. Senhor, obrigado por mais essa tarde. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada irmão ausente, pelos nossos companheiros de atividades que estão nas estradas. Que o Senhor vá com todos e volte e traga-os também com muita paz, com muita alegria. Console e ampare, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, porque ainda não enxergaram a luz no fim do túnel. Ainda pedimos a Maria, nossa mãe, que viu seu filho ser crucificado sem dever nada, mas que teve a fé em Deus, que escutou a palavra do Pai amado, fortalecendo-a para que superasse aquele momento de dor, mas saberia que seu filho estaria ao lado de Deus Pai e que estaria feliz. Obrigado, Senhor, obrigado, Maria, por estar sempre conosco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, divina Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Que todos tenham uma feliz Páscoa, com Jesus nascendo no coração de cada um. Que assim seja. Ainda pedimos a vocês que estão fazendo o seu tratamento desobsessivo à distância, permaneçam por mais 10 minutos em concentração para estarem recebendo o passe de desobsessão. Muito obrigado. Até às 19 horas. Peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. O teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho.
te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará viver. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando
está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os meus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei que o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, Deus descansa em mim, comece a sorrir. O que